Como é que entra nessa nova proposta, ou como deve ser tratada, olhando o que já foi rejeitado pelo Trump, né, anteriormente, na semana passada, agora, né, recentemente, professora, aquela questão sobre o fim do programa nuclear do Irã. O Irã pedindo o adiamento, e é um ponto ali crucial para os Estados Unidos tratar desse assunto, né? Um ponto de resistência para os americanos. Como que deve ser a abordagem? Dá para a gente tentar mapear como que o Irã deve tratar esse ponto específico do seu programa nuclear com os Estados Unidos diante já dessa resistência? Bom, Tainá, vamos dar uma contextualização aqui geral do que está acontecendo em relação a essa divergência, né? E o que a gente pode esperar nos próximos momentos. A divergência, ela repousa no programa nuclear iraniano, em um primeiro momento, inclusive para os Estados Unidos, como eu já falei, tem que ser finalizado a questão do programa nuclear para fins pacíficos também, né? Ou seja, não pode mais ter capacidade nuclear para geração de energia. E a gente precisa entender que a diferenciação em relação ao programa nuclear para fins pacíficos para fins militares, para desenvolvimento de bomba atômica, é uma diferenciação, basicamente, né, no enriquecimento de urânio. A gente enriquece urânio em 5% para ter capacidade nuclear energética e a gente enriquece urânio a mais de 90% para ter bomba atômica. Qual o problema aqui? O problema é que o Irã começou a enriquecer urânio a 50% e 60%, né, da sua capacidade, significando que parece que está o caminho para a bomba atômica. O Irã, de fato, segundo a Agência Internacional Atômica, não tem bomba nuclear ainda, mas ele está em caminho, né, justamente por conta desse enriquecimento majorado do urânio. Dentro dessa perspectiva, o Irã, para finalizar esse conflito, ele já falou, olha, esse meu urânio que está enriquecido a 50% a 60%, eu posso passar para um terceiro país. Claro que isso depende de uma logística muito grande, né, para a gente não ter risco nuclear, mas ele se dispôs a passar para o terceiro país. Inclusive, a Rússia também se dispôs a receber esse urânio. É claro que a Rússia não vai ser esse terceiro país, mas o Irã está de portas abertas, né? Segundo as últimas informações e segundo os últimos comunicados do governo dos Ayatollahs, ele estaria de porta aberta para passar esse urânio enriquecido acima de 5%. Só que, em contrapartida, os Estados Unidos falam o seguinte, ok, mas eu sou quem vai receber esse urânio, o que o Irã também não quer, e vocês também não podem mais enriquecer urânio sequer a 5%. Então, o que a gente observa aqui, né, é que os Estados Unidos quer uma paralisação do programa nuclear até 20 anos, né, pelo menos por 20 anos, e o Irã quer uma paralisação por até 5 anos. E aí a gente tem esse problema dialógico. Eu não acredito que eles vão chegar, né, numa solução. O que eu acredito, talvez, que seja uma saída é o Trump colocar um meio termo aí, vamos colocar uns 10 anos, pode ser que o Irã ele aceite, e principalmente ele vai enfocar outra dinâmica da guerra para sair como vencedor. Inclusive, né, a gente precisa destacar, hoje ele está tentando fazer uma coalizão para a abertura da liberdade marítima em relação ao comércio internacional. Então, talvez ele queira desviar, né, esse enfoque em relação ao programa nuclear iraniano, que ele já viu que não vai sair vencedor como ele quer, e passe justamente para a questão do Estreito de Hormuz. A importância aqui, Tainá, também a gente não pode perder de vista que a postura pessoal do Donald Trump é para sair vencedora. Eu não sei se ele está tão preocupado assim com o programa nuclear ou se ele quer firmar um acordo melhor do que o Barack Obama para conseguir cunhar seu nome na história dos Estados Unidos. Então a gente precisa ver também esse aspecto egocêntrico do Donald Trump nessas negociações. Agora, essa proposta, vale lembrar, professora, ela foi entregue a mediadores, né? Não tem uma previsão e também não dá para a gente falar ainda dos dois líderes dos respectivos países envolvidos no conflito sentarem à mesa, né? Isso aconteceu uma vez nesses 2 meses de guerra, eu acho, só. Diante esse movimento, né, essa mediação, ela indica para uma dificuldade maior de se chegar numa resolução sobre esse conflito, professora? O fato dos países, dos líderes não conversarem diretamente, esse afastamento indica também para uma dificuldade maior? Tainá, com certeza. A gente tem que analisar a mediação a partir de etapas. Então, a primeira etapa, a gente já conseguiu angariar, né, enfim, esforços comuns, que é justamente o local da mediação ou o mediador. O Paquistão possui um bom relacionamento com os Estados Unidos e um relacionamento ok com o Irã. Então, basicamente, ambos têm uma certa confiabilidade no Paquistão.
Então, dentro dessa perspectiva, Islamabad está tudo certo para ser esse apoio operacional para a negociação. O segundo ponto são os negociadores, né? Então, o chefe do parlamento iraniano, ele é um bom interlocutor do regime dos ayatollahs e ele também possui uma boa intermediação com o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, ele não se nega a fazer essa negociação com o chefe do parlamento iraniano, que é a pessoa designada para falar diretamente. Claro, a gente tem uma comitiva, mas ele encabeça, né, basicamente, as falas do Irã. Agora, em contrapartida, a gente tem um problema, porque o Irã, de fato, ele não gosta dos negociadores que supostamente estariam presentes nessa segunda rodada de negociação, que é o Hitchcock e, basicamente, o genro do Trump. Quem o Irã queria ver nessa mesa de negociação é justamente a figura do vice-presidente, do J.D. Vance, porque desde o momento que eclodiu essa guerra, o J.D. Vance tem se colocado muito apartado das falas do Trump, e principalmente, ele já falou que não queria uma queda de regime. Os Estados Unidos, né, enfim, em nome institucional, ele falou que os Estados Unidos não queriam uma queda do regime, mas uma mudança de mentalidade. Então, os negociadores iranianos, eles veem uma porta um pouco mais aberta em relação ao negociador J.D. Vance do que o Hitchcock e o genro do Trump. Então, a gente tem que sobrepassar esse problema também. E chegando aos finamentos, né, a gente precisa chegar, e aí é um problema muito sério, entender que uma mediação, uma conciliação, é também abrir mãos de certos objetivos. O que eu vejo é que nem o Irã, né, está querendo abrir mão de forma concreta, por exemplo, abrir o Estreito de Hormuz, ainda que não se tenha a finalização da guerra, e nem os Estados Unidos está querendo abrir mão também de deixar com que o Irã tenha um programa nuclear, ainda que fiscalizado, para fins energéticos, para fins pacíficos. A gente precisa lembrar, isso é importante que todo mundo tenha em mente, que para fins energéticos, inclusive o Brasil possui, o que não pode enriquecer a mais de 5%. Então, o que está faltando é justamente esses estados entenderem. Eles não vão ganhar 100%. Eles precisam abrir mão em prol, inclusive, né, das pessoas, dos civis que se encontram nos países do Golfo e, principalmente, né, também em prol dessas instituições, tanto nos Estados Unidos quanto no Irã, e também em frente ao comércio internacional, que está sofrendo muito com essa guerra.